Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político, jornalista, produtor cultural. E como jornalista, nós estamos lançando a revista Confederação do Brasil. Então, se você quiser assinar a revista, ela vai ter o custo de R$ 10 por mês. Vão ser 6 edições este ano de 2018 e cobrar o custo do envio da revista. Então, se você puder colaborar com a gente, tem espaço na revista ainda para publicidade. Né? Isso aqui é o que se chama amostra da revista. Né? Não é ainda a revista completa que vai para o ar, né? Mas as matérias já estão aqui dentro, como vocês podem ver. Ela já está pronta. Né? A revista já está pronta. E já tem alguns anunciantes, como também é possível se ver aqui. Né? Mas a gente quer que você também anuncie e, se você é empresário, que colabore conosco. Né? Entre em contato conosco pelo e-mail revista.confederação do Brasil, sem cedilha e sem tio, @gmail.com. E para aquelas pessoas que forem assinar, né, e investir na revista, sempre vai haver um brindezinho, um mousepad, uma caneca, a camiseta e outros brindes que nós vamos lançar ao longo do processo. A ideia é fazer uma revista em favor da meritocracia, da ética, da consciência cidadã, dos valores e princípios, né, que norteiam uma política conservadora, liberal, né, e nós estamos desenvolvendo aqui então um meio de comunicação neste aspecto, nesse sentido. 1.000 assinantes aproximadamente, nós já teremos condições de fazer o lançamento da revista sem a necessidade praticamente de investidores de empresas. Né? Então, só 1.000 assinantes já nos ajudariam nesse aspecto. Para isso, eu estou sugerindo que esses meus quase 16 mil seguidores que me seguem façam essa gentileza, esse favor de assinarem a revista. Né? Será mais do que o suficiente para que ela tenha autonomia. E vocês vão receber a revista em casa, com possibilidade de divulgar isso para as pessoas que estão fora das redes sociais. As mensagens, as comunicações daqueles blogueiros que falam exatamente no combate à corrupção e que não tinham até então uma ferramenta de trabalho. A revista Confederação do Brasil vai fazer essa parte. Eu agradeço a disposição de todos vocês e fiquem agora com o vídeo. Muito obrigado pela atenção dispensada. Olá, o pessoal tem me reclamado que eu não tenho feito meus vídeos mais curtinhos, isso e aquilo, e já faz algum tempo, isso e aquilo, então vou dar algumas pílulas, né? Digamos assim, alguns curtinhos, né? Alguns curtas, para que então, você sabe, né? Meus curtas não são tão curtos assim, mas de qualquer maneira é necessário, algumas coisas são necessárias serem feitas. Então vamos começar pelo encontro do século, né? Que merece uma informaçãozinha um pouquinho mais precisa. Para quem segue meu canal sabe que talvez eu tenha sido o único cientista político do Brasil e talvez um dos únicos do mundo que tenha previsto a vitória de Donald Trump. Né? Eu vim acompanhando Donald Trump junto às eleições norte-americanas e previ, no caso, a ascensão dele junto ao Partido Republicano, porque, percebam, Donald Trump bateu em todos os candidatos do seu próprio partido. Ele disputou com vários candidatos internamente e venceu todos eles. Por quê? Porque ele foi um candidato que falou exatamente aquilo que os eleitores que elegem o candidato pelo partido se sentiam representados, que era exatamente a questão do desemprego nos Estados Unidos. Né? Ele pegou e disse, olha, os Estados Unidos precisam voltar a ser dos americanos, dos norte-americanos, dos NATO-americanos. E isso agradou muito ao republicano mais tradicional. Algo que, num período de crise, onde havia realmente uma crise norte-americana de desemprego, isso, aquilo,
caiu muito interessante esse discurso. E ele chegou, dessa maneira, ascendeu, batendo em candidato a candidato, até chegar ao ponto de disputar as eleições pelo Partido Republicano, algo que muita gente dava como improvável diante da falta de carisma do Donald Trump em relação a outros candidatos, em desproporção. Por quê? Porque ele não fazia questão de ser uma pessoa simpática, agradável, pelo contrário, né? Ele era extremamente arrogante, prepotente, desagradável, né? Egocêntrico, e apesar disso tudo, ele trouxe com ele um discurso que agradava, sim, ao eleitor do Partido Republicano. Ponto. Ele conseguiu. Ele chegou a ser o candidato do Partido Republicano. E uma vez candidato do Partido Republicano, a Hillary ficou feliz da vida, porque ela era candidata natural pelos democratas. O Obama vinha de duas administrações exitosas e eles não acreditavam ser possível perder para Donald Trump. No entanto, a campanha de Hillary Clinton começou a perder pontos. Por quê? Porque ela estava fazendo nos Estados Unidos, os democratas são a esquerda dos Estados Unidos e os republicanos à direita. Então, nos Estados Unidos, a Hillary estava fazendo lá o que o PT estava fazendo aqui, separando grupos por questões ideológicas. Então, trabalhavam a questão dos negros, trabalhavam a questão dos homossexuais. A Hillary falava para os negros, ela sendo loira, ela falava para os homossexuais, mas aí tinha o Obama que estava apoiando ela, né? Falava para as minorias, apesar deles terem uma condição de vida extremamente alta, mas eles falavam para as pseudas minorias, para os latinos e para todas aquelas pessoas que estavam de alguma maneira desassistidas. Pois bem, foi dito em algum momento, se tu tivesse um candidato que defendesse, por exemplo, os homossexuais, que elas defendiam os homossexuais, né, os grupos de LGBT. Se tu fosse homossexual, né, e tivesse um candidato que defendesse a questão dos homossexuais, mas tu tivesse desempregado, e um outro candidato, candidato da direita, candidato republicano, oferecesse emprego para ti, trabalho, né, para defender o trabalho das pessoas que são da terra, e tu fosse, apesar de ser homossexual, um americano nato, né? Para quem tu ia preferir dar o voto? Para quem defende a questão dos homossexuais ou para quem defende a possibilidade de tu ter um emprego e cuidar da tua própria vida? Os americanos, por certo, teriam interesse muito mais, mesmo sendo homossexuais ou negros, isso e aquilo, se viram melhor representados, neste caso, nos candidatos do Partido Republicano. E aí que vem a questão, o detalhe. Lá nos Estados Unidos a eleição é indireta. Eleição indireta. Então tu não vota no candidato. A Hillary fazia campanha para ela mesma. Ela estava fazendo campanha para ela, não para o partido dela, não para... claro que tinha as filosofias, isso e aquilo, mas ela fazia tudo isso ficar focado na campanha dela e na imagem dela. Então, o dinheiro todo da campanha era para fortalecer a imagem da Hillary Clinton. E a gente via um cara assassinando sua própria imagem, que do outro lado, que era o cara mais louco da face da Terra, né? O cara chamado Donald Trump. Só que esse cara estava gastando cada centavo que ele tinha nos congressistas do partido dele. Ele investia nos congressistas. E lá, a eleição sendo indireta, tu elege os congressistas que ganham a maioria daquele estado ganham todas as vagas daquele estado, e os maiores estados têm a maior pontuação e acabam ganhando também a presidência da República. Quanto maior quantidade de estados, com maior número de congressistas, ganha a presidência da República. Foi, na prática, o que aconteceu com Donald Trump.
E eu previ isso uma semana antes, né? Porque eu analisei essa questão, fiz essa análise e mostrei isso no meu canal. Bom, eu sempre achei interessante a questão do fato de que Barack Obama não tinha, nenhum presidente dos Estados Unidos até hoje, seja ele desde a Guerra da Coreia, tanto dos democratas como dos republicanos, não tiveram bala na agulha, para não dizer outras coisas, e não ser ofensivo no meu canal, né, para poder peitar os coreanos. Porque a Guerra da Coreia era o calcanhar de Aquiles dos americanos, venhamos e convenhamos. Uma superpotência, né, bélica mundial, o chamado xerife do mundo, tomou um pau, apanhou madeirelho dos pobrezinhos coreanos, que acabaram tendo que dividir o país pela um lado ocidental, o lado oriental, coisa assim, né, o lado que nem a Alemanha, né, praticamente, não é assim, não, a do norte e do sul, né, mas um comunista e outro democrático, né, capitalista. E aí teve lá um gordinho, né, que ganhou cedo, por causa, né, que foi por herança, né, que acabou ganhando o país, né, e foi capaz até de matar maninho, né, matou irmão para poder permanecer no poder, porque alegou traição, isso aquilo, e ele fez isso. Bom, esse maluco, né, esse gordinho doido, dizia: eu vou explodir, eu vou jogar bombinha. Tanto que o Donald Trump em algum momento pegou e disse: esse é um homem foguete, isso aqui. Tinha uns tirando sarro do outro. Não, o outro é senil, pá. Né, topete senil, pá. E o cara fez. Um tava brigando com o outro, isso, aquilo, aquele outro. Mas na prática, nunca na história dos Estados Unidos ou do mundo teve alguém louco o suficiente para peitar aquele gordinho coreano. Ninguém teve coragem de enfrentar aquele cara. Ele ficava estourando bombinha para tudo quanto é lado. E aí não era bombinha qualquer, não, gente. Era bombinha atômica. O cara pegava, ia no quintal dos outros. Eu vou estourar uma bomba aqui. Matava um monte de peixe, ninguém reclamava. Queria ver alguém. O cara era socialista, né? Assim, né? Mas aí os caras dos direitos dos animais aquáticos, ninguém ia lá reclamar para eles. Ó, o senhor tá matando a vida marinha no continente. Ninguém era louco de ir lá dizer uma coisa dessa pra eles. Assim, paredão pra ti. Sabe, eles não iam fazer uma coisa dessa. Por quê? Porque, afinal de contas, era o herói deles, né? Inclusive, aqui no Brasil, nas campanhas do que era para Dilma ficar no poder, isso, aquilo, da esquerda, vocês viam lá bandeiras da Coreia, né? Coisas absurdas desse tipo de situação. Pois é, né? Como tem agora também bandeiras da Venezuela, os caras estão lá fazendo genocídio, matando, o pessoal não tem democracia por mais 25 anos lá na Venezuela. A Coreia também eles não estão nem aí. Porque a verdade que acontece é o seguinte, ó, a Coreia quer permanecer do jeito que ela está. E ela está percebendo que em algum momento vai haver uma intervenção dos Estados Unidos lá, né? Está sentindo que alguma coisa vai acontecer. E elas dizem assim: bom, se a gente tem duas opções, ou a gente se aproxima e causa uma paz, uma inter-relação provisória, que aí rompe um pouquinho também o bloqueio comercial, né? Se a gente elimina as bombinhas da gente, se a gente para de brincar de jogar bomba, a gente pode ter, pelo menos os Estados Unidos saem do nosso pé e a gente continua no poder com o socialismo, o comunismo aqui. Eu continuo brincando de mestre do universo, só mas no meu cantinho aqui, não vou ser incomodado pelos Estados Unidos por algum tempo. Na brincadeira à parte, essa situação de não ter guerra, de não ter guerra nuclear, pode não ter guerra de outro tipo, né? Mas continua tendo a guerra de nervos, uma série de outras coisas. Mas a guerra nuclear pode deixar de acontecer entre as nações. E, com consequência disso,
se atrasa ou se evita uma guerra que não necessariamente é uma guerra mundial, mas pode ser uma guerra, a Terceira Guerra Mundial, mas pode ser uma guerra de diversos países, uma guerra global, apesar de não ser mundial, mas pode ter vários atores do globo, né? Então pode continuar acontecendo, não que vá acontecer, né? Existe uma guerra fria em incursão, que o comunismo não morreu, ele simplesmente se legalizou, ele se legitimou, né? Mas o Donald Trump foi o único cara que teve coragem, e aí o gordinho olhou para ele e disse assim, o cara é maluco, tão maluco quanto eu, ele é muito doido, e ele pode fazer aquilo que ele diz que ele vai fazer. Por quê? Porque ele é tão doido quanto eu, e eu no lugar dele, se eu tivesse no lugar dele, eu faria. E aí o cara se deu conta, disse, pá, cara, eu tô assim, ó, eu encontrei um maluco à minha altura, o que eu vou fazer? Disse, bom, vou dar uma cedida, porque se eu não ceder, esse maluco vai fazer o que ele está dizendo que ele vai fazer. E aí o cara olhou para baixo, disse assim, e aí, ô Japinha, como é que é? Vai dar os tiros, vai jogar as bombinhas? Não, tio, hoje não. Hoje eu não tô afim. Hoje eu não tô afim. E hoje eu não tô afim. Né? E aí o cara, tá, tudo bem, então vamos começar o lance da paz. Mas o cara apertou a mão, né? Segurando, olhando ele, disse, não ia largar aquela mão nunca mais, cara. Ele tava olhando pra você, tu te ralou, velho, tu tá comigo. Agora vamos pra lá, vamos conversar. O cara tava na casa do louco e tava mandando como se fosse o dono do campinho. Não sei se vocês viram as imagens, né? Ele apertou a mão, ficou olhando para baixo e não largava a mão do cara. Olha que o Donald Trump deve ter uma pegada forte na mão, né? Aquele aperto de mão dele, quando ele segura, né, ele diz assim, eu tô no controle. O cara olhou de cima para baixo, fez assim, né? Sentiu a maldade, o Japinha. Aí o cara pegou e disse assim, tá, agora vamos lá conversar, vamos bater papo. Ele controlou a situação, ele estava na casa do outro, mas ele estava mandando. Percebam as imagens, para ver se eu estou mentindo. E aí, depois eles diziam, ó, vamos para agora, vamos lá para a sacada, isso aqui. Ele deu, e ainda convidou o cara, disse, ó, vai lá nos Estados Unidos, vamos continuar nas conversas, isso aqui. Na prática, o Donald Trump controlou o momento todo, o cenário todo, e o cara deixou. Por quê? Porque ele sentiu, a pressão tá forte. Se eu não fizer se eu não ceder agora, eu perco tudo. Porque na prática, o armamento bélico dos Estados Unidos realmente é muito poderoso e o Donald Trump é muito maluco, tanto quanto ele. Assim, eu não tenho, os Estados Unidos não estavam blefando nessa história. Agora, perceba, eu vou até botar o nome desse videozinho, vou dizer assim, ó, não blefem com Trump, tá? Ou uma coisa mais ou menos nesse sentido. Nunca joguem pôquer com Donald Trump, nunca. Porque o cara é um ator, ele fez aquele do Você Tá Demitido, né? O original, né? Quem fez, quem criou aquele programa, né? Foi Donald Trump. Então o cara ele tem uma habilidade imobiliária, uma habilidade comercial, capacidade de negociação tremenda. E ele é personagem dele mesmo, ele cria, assim, tu não consegue perceber a atitude que ele vai tomar, ele é totalmente imprevisível. Por ser tão imprevisível e tão maluco quanto o presidente da Coreia, o que ele fez na prática? Ele disse assim, eu vou dar o peitaço, não tenho nada a perder, né? E pelo contrário, eles podem ser indicados agora para o Prêmio Mundial da Paz, né, por conta do encontro do século, por conta de ter sido organizado nesse sentido. Aqueles jornalistas que achavam que Donald Trump era o vilão da história, agora estão aplaudindo ele por ter conduzido a questão da paz. Obama ou qualquer um democrata teria condição de fazer o que Donald Trump fez? Nenhum republicano sequer teria condição de fazer isso, quanto mais democrata. Por quê? Só Donald Trump tinha o cacife pessoal e a postura adequada para enfrentar um maluco, né, como o presidente da Coreia. Ninguém mais tinha. Então, na prática, o que aconteceu foi um ônus
né, que o mundo teve que aguentar, né, esse a seco, engolir a seco, por conta do bônus de ter adquirido um indivíduo que teoricamente seria maluco, seria doido, né, para conquistar o poder dos Estados Unidos da forma que ele conseguiu. E para fazer as coisas que ele estava fazendo, estava ameaçado da forma que ele está fazendo. Donald Trump parece louco nas atitudes que ele toma. Na verdade, é muito bem pensado. Ele está fazendo aquilo que nenhum outro presidente dos Estados Unidos poderia fazer, mas que todos gostariam de ter feito. E ele vai deixar um legado enorme. Quando ele sair do poder, ele vai estar no auge da fama dele e do crédito dele. É possível até que Donald Trump se reeleja, apesar de que ninguém possa acreditar numa situação dessa hoje, mas é possível que ele se reeleja. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele vai deixar o país muito melhor do que ele ganhou. Ele vai deixar o país numa situação nacional, interna e internacional extremamente fortalecida. E isso vai criar uma situação muito positiva diante não só dos americanos, mas do mundo inteiro. O cara que entrou como maluco no governo e com alto índice de rejeição na entrada do seu próprio governo, vai terminar o seu primeiro mandato de uma forma muito positiva, exatamente por fazer aquilo que ninguém no mundo, a não ser ele, poderia fazer o que ele está fazendo. Bom, é isso, é um primeiro vídeo de uma série de vídeos menores que eu vou fazer. Eu não pretendo fazer muito longo, exatamente para que vocês possam assistir e compartilhar, né? Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção dispensada. Oi, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Lembrando que se você assinar a nossa revista, você vai ter acesso a uma canequinha, um mousepad, uma camiseta ou outro brinde qualquer, né? E você pode fazer isso entrando agora na campanha do Apoia-se, né? Que nós estamos deixando o link aqui para você. Você entrando no Apoia-se, você vai ver todas as formas de participar da nossa campanha. Uma vez que você entrou na campanha do Apoia-se, você faça o seguinte: pegue a comprovação do seu DOC de contribuição para o Apoia-se e envie para o e-mail confederaçãodobrasil@gmail.com, sem tio e sem cedilha. Confederacal do Brasil, né? revista.confederacaldobrasil@gmail.com. A partir desse momento a gente vai colocar você no nosso cadastro. A gente precisa do seu nome, do seu e-mail, né? do seu endereço direitinho para poder lhe enviar, lhe encaminhar a revista, né? Com a comprovação do DOC, a gente vai saber exatamente o brinde que você vai receber e para onde nós devemos remeter esse brinde, tá ok? Então é isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.